agora que você já sabe conquistar clientes através do marketing e sabe o que você deve observar na hora de criar uma campanha e na hora de encontrar clientes na internet ou em outros meios de captação de leads, tem que ter processo. E é por conta desses processos que eu vou passar a aula de atendimento. Aqui a gente vai falar um pouquinho como você deve atender e como você deve atuar quando um cliente vem até você. Então vamos separar o processo de atendimento em 3 etapas. A etapa número 1 é a primeira interação. A etapa número 2 são as perguntas, são o conhecimento, é o diagnóstico que você vai ter do cliente. E a etapa número 3 é a definição dos produtos que você vai enviar para ele e a maneira como você vai conduzir para que depois desse atendimento você gere uma visita. Então, primeiramente, vamos falar da primeira interação, né? Como interagir na primeira impressão que o cliente vai ter depois que eu conquistei ele através de uma campanha, depois que eu gerei ele e ele virou uma lead, né? Ele virou um cliente, um potencial comprador. Como é que eu vou fazer essa condução? Número 1, você tem que ser uma pessoa extraordinária. O mercado imobiliário, ele tem uma tendência de ser um pouco amador. Você vai ver que na grande maioria das vezes os corretores atendem sem processo, atendem de forma aleatória, não definem nicho, não tem posicionamento e tudo mais. Então, primeiro é tocar o cliente de forma extraordinária. Aquela primeira impressão, uma boa foto, se atentar aos erros de português e fazer boas perguntas. Então, o primeiro posicionamento com o cliente é entender o porquê que ele quer comprar aquele imóvel. Quais são as motivações que fizeram ele estar ali. Às vezes ele está comprando para investimento, às vezes é para morar, às vezes é uma mudança, às vezes ele está vindo de outra cidade. Então, o primeiro ponto é entender o porquê. Qual que é a motivação? Depois disso, que você entendeu a motivação, você vai ter um certo aspecto de conexão. O cliente vai entender que você está mais próximo dele, que você entende o que motiva ele a ir até ali e, de certa forma, por você atuar dessa forma extraordinária, se preocupar com isso, os outros corretores talvez não vão ter esse cuidado. E aí você já está um passo à frente nesse atendimento. Depois que esse cliente estiver mais familiarizado contigo e te explicar o porquê que ele procurou você, porquê que ele quer comprar imóveis, você tem que ir para uma parte de conexão. Você tem que gerar com o cliente uma autoridade onde em cada interação que ele tenha contigo, em cada conversa, fique claro na cabeça dele que você é melhor do que ele mesmo para comprar um imóvel. Por quê? Porque você, além de entender tudo que ele quer, você vai trazer opções que ele sozinho não poderia encontrar. A partir do momento que o cliente entender que ele é melhor do que você para encontrar aquele imóvel, você vai ser um profissional basicamente esquecido, um zero à esquerda para o cliente. Então, mostrar de forma extraordinária essa tua capacidade nos primeiros momentos da primeira interação é muito importante. Então, falar com clareza quem você é, a empresa que você trabalha, a maneira com que você trabalha, o nicho que você está, uma vez que a gente parte aqui que você está nichado, você já vai se identificar, olha, eu sou especialista na região sul, em apartamentos, tá, de famílias, e essa é a minha especialidade. Como você é uma pessoa que está vindo comprar um imóvel na região sul, é uma família e quer comprar apartamentos, você está falando com um especialista. Eu sou a melhor pessoa para te atender, porque eu sou nichado. Esse primeiro ponto já vai te dar uma conexão e ele vai começar a entender, será que eu sozinho conseguiria captar tantos imóveis com essa característica do que esse profissional nichado? Então, esse questionamento que o cliente vai fazer, ele é um ponto positivo para você. Depois, o segundo passo, que você perguntou e sabe o que motivou ele até ali, você precisa entender a vida pessoal dele, porque o imóvel é algo muito pessoal. Por mais comercial que possa ser essa relação, tem muitas características pessoais que vão definir a decisão do cliente. Então vamos lá, entender primeiramente todo o aspecto de vida do cliente, o máximo que você puder. É claro que nem todo cliente vai te gerar uma conexão instantânea, então você vai ter que utilizar técnicas, ser uma pessoa que pergunta bastante, que escuta bastante, para que o cliente vá se sentindo seguro e ir te liberando as informações que você precisa para chegar no imóvel ideal para ele e não em vários imóveis aleatórios, fazendo ele perder muito tempo e você também se desgastar emocionalmente na procura. Pergunta número 1. Qual que é a sua ocupação? O que você faz? Você é empresário, funcionário público, é um profissional liberal, um dentista? A ocupação do cliente diz muito da rotina dele e do que é importante para ele. Então, se ele é um cliente que viaja muito, ele vai ter certos anseios e desejos. Se ele é um cliente que trabalha de home office, ele vai ter desejos. Se ele é um cara solteiro, ele é um cliente solteiro, ele vai ter alguns anseios e desejos diferentes de uma família, por exemplo. Então, essa primeira pergunta da ocupação e, na sequência, tudo que ele faz, então, onde você trabalha, como é sua família, como é composta a sua família, é marido e mulher, é solteiro, é viúvo,
tudo isso vai te ajudar não só a ter mais clareza na hora de pesquisar um imóvel, mas também a passar para esse cliente que você é uma pessoa confiável, que você é um amigo dele, você sabe tudo que é importante para ele. E sempre perguntas importantes e pessoais. A família é importante, importantíssima. Pegar o nome da família, pegar o nome de um filho, da mulher, da esposa, se você colocar no seu CRM, numa segunda interação, lá na frente, você lembrar esse nome, porque está ali anotado, está ali arquivado no seu sistema, vai dar para ele uma sensação de amizade, uma sensação de proximidade. Uma sensação também de que você é uma pessoa que se preocupa. Por mais comercial que essa relação possa ser, você buscou algo além do comercial, algo pessoal, que é importante para ele, quer saber o nome da esposa, quer saber o nome da filha, do pai, da mãe. Então buscar essa conexão pessoal para que você, de forma pessoal também, comece a procurar imóveis para ele e não de maneira totalmente comercial. Depois que você entendeu as características pessoais da vida do cliente, você precisa entender qual é o melhor imóvel para ele. Então tem 3 perguntas que eu não deixo de fazer, eu acho super importante. Essas perguntas elas vão definir muito de como vai ser a jornada dessa compra do imóvel, porque são perguntas que te poupam muito tempo. Pergunta número 1 que eu faço para o cliente é entender o que é bom para ele. Às vezes ele não sabe, mas você dá para ele a possibilidade dele se questionar e tentar idealizar algo perfeito para ele é muito legal. Eu costumo fazer a seguinte pergunta: qual que é o cenário ideal para você? Qual é o cenário perfeito? Que tipo de imóvel, de condição de pagamento, de região, de característica é ideal para você? Entender o cenário perfeito para o cliente vai te poupar muitas vezes de achar que o cenário para ele é bom, mas ele é bom para você, porque você não deixou ele dizer o que é bom para ele. Você tentou definir o que é bom para ele com base em perguntas aleatórias, sem muito sentido. Às vezes o cliente não se solta, então ele passa poucas informações. Então a primeira pergunta que eu faço é essa. Depois dele falar o cenário ideal, eu faço a segunda pergunta: o que você não abre mão? O que no imóvel que você busca tem que ter, que se não tiver isso, você não compra? Saber o que o cliente não abre mão vai te tirar de opções na hora da pesquisa que você envie para ele que não tem isso, e por mais que complemente todas as outras características que ele te passou, não tem aquilo ali que ele não abre mão. Então perguntar para o cliente o que ele não abre mão, o que ele faz questão que o imóvel tenha ou que o imóvel não tenha, é um segundo passo importante para quem deseja ter uma jornada menor e mais assertividade no atendimento. Sabendo qual que é o cenário ideal e o que o cliente não abre mão, você tem que perguntar para ele o que ele não compra de jeito nenhum, que se tiver, ele não compra. Então, eu não compro se tiver só uma vaga, eu não compro se tiver só um banheiro, eu não compro se for depois da Avenida X, eu não compro se não tiver porteiro. Por mais que isso possa mudar no decorrer do atendimento, saber inicialmente o que é importante para ele vai te poupar muito tempo. Com essas 3 perguntas-chave e outras que você pode elaborar, você vai definir a sua jornada de pesquisa.